Pessoas que foram sequestradas. Qual é a sua história? Naquela época, eu morava com minha mãe alcoólatra e seu namorado, um sujeito que escolheu o caminho errado. Vocês podem imaginar? Eles nunca me abusaram fisicamente, mas olhando para trás, o abuso psicológico foi realmente traumático. Naquela época, meu pai tinha o direito de me visitar e costumava me pegar a cada 2 finais de semana. Em um desses dias, ele percebeu que eu estava com pouca comida, já que o acesso à comida em casa era praticamente inexistente. Estava sempre trancado, e minha mãe e seu namorado tinham estado ausentes por uma semana. Ao ver tudo naquele momento, meu pai me disse para pegar minhas coisas. Passamos um tempo nos escondendo em diferentes lugares, na casa de parentes, amigos e até mesmo em hotéis baratos. Lembro-me de uma vez em que ficamos na casa da namorada do meu pai. A polícia apareceu do nada e me escondi debaixo da cama enquanto eles conversavam com eles. Nunca precisei voltar para a casa do namorado da minha mãe. No final, meu pai obteve a custódia completa. Obrigado, pai. Eu te devo tudo. História 2. Quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos, algo incomum aconteceu com a minha vizinha. Ela era uma mulher solteira, na faixa dos 50 anos. Sempre muito gentil comigo. Eu a via constantemente na varanda, acenando com entusiasmo quando eu voltava da escola. Um dia, voltando para casa após um dia de aula, a vi como sempre, na varanda, mas desta vez ela me chamava, agitando a mão no ar para que eu me aproximasse, e sem pensar 2 vezes, fui até a varanda dela. Ela me perguntou se eu gostaria de experimentar um bolo que acabará de fazer. Eu adorava bolo e ela parecia inofensiva, então fui com ela sem hesitar. Porém, em vez de me dar um pedaço de bolo como eu esperava, ela me convidou a entrar e me pediu para sentar no porão. Embora isso me parecesse um pouco estranho, decidi brincar junto e entrei no porão para me sentar em um sofá que havia lá. Ela chegou com um prato do bolo e enquanto eu devorava, dei uma olhada em uma fita VHS do Pokémon 2000 que ela tinha. Lembro-me até mesmo de ter visto um freezer cheio de sorvete. Depois que terminei de comer, disse a ela que precisava ir para casa. Ela respondeu que meus pais haviam ligado para ela pedindo que me cuidasse enquanto eles faziam algumas tarefas. Aquilo me pareceu muito estranho. Suspeitei que ela poderia estar mentindo, mas apenas joguei o jogo e, em determinado momento, pedi a ela que fosse me buscar, que eu estava indo para casa. Ela respondeu dizendo que meus pais haviam dito para ela não me deixar sozinho. Já era tarde, cerca de 21 horas, e depois de terminar o filme, sem perceber, acabei adormecendo. Ao acordar, eu queria sair, mas descobri que a porta estava trancada. Na mesa havia um prato com vários bifes, batatas fritas e ovo. Eu sabia que ela havia deixado aquilo para mim, então comi e decidi voltar a dormir. Por volta das 5 horas, ela abriu a porta, me acordou e perguntou se eu queria ir para casa. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, como se ela tivesse estado chorando, então eu disse que sim, e ela me deixou ir para casa. Meus pais me perguntaram onde eu tinha estado e eu disse a eles que tinha ido para a casa de uma amiga depois da escola, já que naquela época eu não tinha celular, então era bastante normal eles não saberem onde eu estava. No dia seguinte, não vi minha vizinha na varanda, então bati à porta dela. Ela saiu e ficamos conversando na varanda sobre várias coisas. Nunca mencionamos aquela noite e provavelmente ela achou que eu não tinha percebido o que havia acontecido. Ela nunca me disse diretamente, mas sempre suspeitei que ela havia perdido um filho alguns anos antes e de alguma forma buscava preencher esse vazio. Apesar de tudo, nunca guardei rancor dela. Até que me mudei. Alguns anos depois, eu costumava me sentar na varanda dela depois da escola. Quase todos os dias, e ela ouvia minhas besteiras de adolescente com muita atenção, valorizando cada segundo como se fosse o último dia. História 3. Minhas irmãs e eu sofremos uma série de sequestros nas mãos de nosso pai durante nossa primeira infância. Especificamente, entre 2 e 4 anos de idade, ele sempre nos afastava de nossa mãe, uma mulher com graves problemas de saúde mental e vício em substâncias proibidas. Não eram tempos fáceis e às vezes ela demorava a perceber nossa ausência. Naquela época, o silêncio era nosso único escudo contra os castigos de nosso pai. Ele nos trancava em um armário onde a escuridão nos envolvia e, às vezes, esquecia de nos alimentar por dias. Além disso, ele tentava tirar proveito da minha avó materna, que tinha certa influência e recursos financeiros e era a única que chamava a polícia para localizar nosso pai.
Minhas memórias dessa época são vagas devido à minha pouca idade, mas sei que tenho gravado o medo, a dor, a escuridão e a súbita luz derramada por um policial ao abrir a porta. Aquela experiência deixou em mim um profundo medo do escuro que durou anos, e até hoje a presença de homens loiros com bigode ainda me deixa nervosa. Agora, tenho 41 anos, e quando me divorciei, meus filhos tinham praticamente a mesma idade que minhas irmãs e eu tínhamos quando os sequestros começaram. Foi um desafio lidar com esses velhos medos, mas sem dúvida foi uma fase que marcou profundamente nossas vidas. História 4. Era um sábado de verão em Manhattan. Já fazia 2 anos desde que eu estava terrivelmente de ressaca. Eu estava deitado na cama, praticamente morrendo, enquanto uma garota com quem eu estava saindo na época, irritada, estava pegando suas coisas. Aparentemente, ela decidiu que era hora de sair do apartamento que dividíamos. Eu tenho colegas de quarto. Meus antigos colegas de quarto tinham se mudado na noite anterior e deixado caixas e objetos espalhados por todos os lugares. Eram 9 ou 10 horas, e apenas 5 minutos depois que a garota saiu, alguém bateu na porta. Eu pensei que ela provavelmente tinha esquecido o carregador do celular ou algo assim. Eu levantei de cuecas, caminhei entre as caixas e outras coisas embaladas na sala e abri a porta, e atrás dela me deparei com um dos rostos mais assustadores que eu já tinha visto. Um homem de cerca de 50 anos, com olhos intensos, um bigode espesso, um rosto cheio de cicatrizes e pouco cabelo. Fiquei atrás da porta, escondendo meu corpo e coloquei a cabeça na fresta. O desconhecido perguntou por um dos meus antigos colegas de quarto. Eu informei que ele tinha se mudado no dia anterior e, ao ouvir isso, o homem empurrou a porta com toda a sua força, o que me fez cair para trás, já que ele era um homem enormemente grande. Enquanto me recuperava do empurrão e tentava entender por que alguém estaria tão zangado com Bill, o senhor do nada me deu um tapa que me deixou no chão com um único golpe. A ressaca tinha desaparecido. O recém-chegado se apresentou como Tony e exigiu falar com Bill, então fui para meu quarto, que ficava ao lado da sala onde Vitória estava instalada. Vesti uma calça e peguei meu celular. Vitória deixou claro que eu não deveria ligar para a polícia ou tentar sair do apartamento, a menos que quisesse ser empurrado pela janela ou levar um tiro nos joelhos. Aparentemente, meu amigo Bill devia a ele uma quantia considerável de dinheiro, então ligue, diga a ele que você afirma não conhecer ninguém chamado Vitória. Ele agora está convencido de que tudo é uma brincadeira e, quando pego o telefone, eu ouço Miles falando com Tony de forma grosseira para ele se afastar. Antônio fica com raiva e começa a ameaçar Bill, dizendo que algo ruim poderia acontecer comigo, seu colega de quarto. Dessa forma, ele não aprende a se comportar. Mas depois de desligar, Tony, por algum motivo, parece ter se afeiçoado a mim. Ele se desculpou pelo soco, me ofereceu cigarros e expressou o desejo de que tudo se resolvesse. Ele não parava de comentar como eu estava vivendo como um animal, com tanta roupa e lixo espalhados pelo chão, o sofá e as cadeiras. Ele também me perguntou se costumávamos assistir a algum esporte. Nós nunca vimos esportes e nem mesmo tínhamos TV a cabo. Então, Tony me perguntou se o sobrenome de Bill era diferente. O jogo estava sendo visto de um lugar onde eu não estava matriculado em uma universidade em que eu não estava. Então eu disse a Tony, com bastante certeza, que acho que ele estava no apartamento errado. Justo quando eu estava conseguindo fazer com que ele entendesse que talvez houvesse mais de um dominó bebendo em um prédio de apartamentos. Nós ouvimos outra batida na porta. Sou o zelador, disse Tony, já que meus pais estavam vindo me ajudar a me mudar naquela tarde. Eu abro a porta. Resulta ser Andrew, outro dos meus antigos colegas de quarto. Ele disse que escolheu um momento ruim para vir, mas ele já está entrando para pegar algumas coisas e Victor está se passando por intermédio. Por alguns minutos, tive que interrompê-lo e explicar para Henry. Tony estava procurando por um tal Bill que aparentemente lhe devia dinheiro. Então, com um sorriso torto, Tony pergunta se nós jogamos jogos de azar. Nós respondemos que sim, que adoramos jogar dados ou cartas de vez em quando. No entanto, eu tentei fazer com que ele entendesse que não apostamos em esportes, mas parece que temos que recomeçar do zero com a história. Depois de meia hora de perguntas direcionadas a Henry, Tony começa a duvidar se está realmente no lugar certo, então ele decide ligar para um colega de trabalho para que envie uma foto de Bill e descobre que Henry não se parece em nada com ele. Então desejei sorte a Tony e tentei acompanhá-lo até a saída do meu apartamento. Mas é claro, as coisas nunca são tão simples. Tony,
como uma espécie de desculpa pessoal, insiste em nos convidar para tomar café e donuts, e embora eu tente recusar a oferta, ele insiste até que no final eu acabe em um Starbucks fazendo um pedido para a viagem. Sentamos em um parque próximo e ouvimos as histórias de Tony enquanto desfrutamos de nossos donuts com café. E uma vez de volta ao apartamento, decidimos fazer uma pequena reunião em nosso antigo e praticamente vazio apartamento. Naquela noite, decido dormir na casa de um amigo que mora no mesmo prédio que Pedro. Na manhã seguinte, sou acordado por batidas na porta. Ao mesmo tempo, encontro meu colega de apartamento do mesmo prédio e ele me diz que alguém está me procurando. Ele me viu. Rapidamente saio para me encontrar novamente com Vitória e Pedro. Desta vez, ela me entrega uma sacola de supermercado cheia de cervejas e cigarros. Alguns outros amigos do prédio se juntam a nós e passamos a manhã bebendo cerveja em copos improvisados enquanto ouvimos mais histórias de Tony. E assim, depois de ter sido retido contra minha vontade por um louco no meu próprio apartamento, nasceu uma amizade muito interessante que perdura até hoje. História 5. Há algum tempo, quando eu tinha apenas 6 anos, morava em um país do terceiro mundo, onde os sequestros estavam em seu auge. Mesmo assim, nosso bairro era bastante agradável, livre de sequestros, roubos e com vizinhos maravilhosos. Sentíamos-nos seguros, e por isso minha mãe não costumava se preocupar demais. Vivíamos em uma casa com um pátio da frente e um pátio de trás, protegidos por uma cerca, pois um dia, enquanto eu brincava no jardim da frente e minha mãe estava dentro de casa, alguém bateu na porta principal. Sem pensar muito, fui perguntar quem era. Encontrei um homem mais velho que me pediu um pouco de água. Eu, inocente e amável, abri a porta e de repente fui pego. Rapidamente. Minha memória ficou um pouco confusa a partir desse momento, mas acordei em um lugar desconhecido e distante. Não me lembro de terem me machucado. Eles tentaram me alimentar com comida horrível, mas eu, uma criança mimada, me recusava a comer frutas. Sei que pediram muito dinheiro pelo meu resgate, embora eu nunca tenha sabido o valor exato. Fui mantido em um pequeno quarto o dia todo, com fita adesiva na boca e amarrado nos pés e nas mãos. No entanto, eles me soltavam para beber água ou comer. Felizmente, alguns dias depois, a polícia invadiu o local, os prendeu e depois me informaram que eles foram condenados à prisão perpétua. Pouco tempo depois, meus pais decidiram emigrar para outro país e pude começar uma nova vida. Longe dessa experiência traumática. Muitas vezes penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse sido vendido como escravo, algo bastante comum em meu país de origem. A vida continuou seguindo seu curso depois disso, e hoje, aos 7 anos, sou tão feliz quanto se pode ser. Na verdade, não mudou muito após o sequestro, e em exatamente um mês, completarão 14 anos desde o meu sequestro. História 6. Quando eu tinha 19 anos, meu ex-namorado me sequestrou da casa dos meus pais. Imagine só, ele me colocou no porta-malas do carro e saiu dirigindo por cerca de 8 horas, até que me transferiu para o banco de trás. Por sorte, exatamente naquele momento, a polícia percebeu o carro dele, o que resultou em uma perseguição em alta velocidade daquelas que você vê nas notícias. No final, meu ex-namorado acabou batendo em uma árvore. Ele cumpriu uma pena de 4 anos e, pelo que sei, agora ele tem uma esposa e 3 filhos. A verdade é que toda essa situação não me afetou tanto quanto as pessoas pensavam que afetaria, pois não mudou nada na minha vida. A partir daí, é algo que simplesmente aconteceu e é assim que eu vejo, como um fato do passado. Às vezes, é assim a vida, e estou convencida de que tive mais sorte do que considerando a forma como aquela situação estava se desenrolando. O desfecho foi o melhor possível para mim e também tive a sorte de não sofrer nenhum ferimento no acidente, então me sinto bastante afortunada. História 7. Vou te contar uma história que aconteceu quando eu era criança. Meus pais estavam no meio de um divórcio bastante complicado e minha mãe, uma mulher que sempre se dedicou aos cuidados do lar, temia perder a disputa pela custódia, já que dependia financeiramente do meu pai. Felizmente para ela, minha mãe possuía tanto a cidadania canadense quanto a americana, enquanto meu pai era apenas cidadão dos Estados Unidos. Então, um dia, aproveitando que meu pai estava no trabalho, ela decidiu não me mandar para a escola e, sem mais delongas, me levou dos Estados Unidos para o Canadá, e meu pai pouco pôde fazer, já que não estávamos em solo americano. Passaram-se vários meses até que minha mãe, sentindo-se culpada, decidiu que era hora de fazer o que era certo e voltar para os Estados Unidos. Ao retornarmos, meu pai já havia contratado um advogado bastante competente, então minha mãe praticamente perdeu todos os seus direitos sobre mim. Tudo isso aconteceu quando eu tinha entre 6 e 7 anos. Depois disso, minha mãe decidiu voltar para o Canadá para ficar com sua família.
Se eu pudesse voltar atrás, teria implorado para minha mãe não voltar para os Estados Unidos, pois a justiça não levou em consideração o fato de que meu pai, apesar de trabalhador, era um alcoólatra funcional. Seu comportamento era abusivo em todos os aspectos. Após o divórcio, minha mãe não podia se dar ao luxo de viver nos Estados Unidos e fiquei sob os cuidados do meu pai por quase uma década, até que aos 17 anos finalmente consegui me mudar. Meu pai tinha me aterrorizado a ponto de eu não poder contar a ninguém o que estava acontecendo, exatamente como minha mãe. Agora, aos 28 anos, estou tentando construir um relacionamento positivo com ambos, pois os perdoei. História 8. Quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, minha família e eu decidimos visitar nosso país de origem, o Paquistão. Quando alguém dos Estados Unidos visita o Paquistão, em certos lugares pode se tornar um grande evento. No nosso caso, visitamos uma pequena vila com apenas 200 habitantes, e a notícia da chegada dos ricos americanos se espalhou como fogo, e nessas situações você se torna um alvo, pois as pessoas locais pensam que você chega com os bolsos cheios de tesouros e ouro. Lembro-me de um dia em particular quando eu estava com meu primo, que também tinha cerca de 8 anos, em uma espécie de sala de jogos bastante suspeita. Digamos que o lugar não inspirava muita confiança, pois havia apenas 3 jogos. Estava localizado nos fundos de uma loja bastante deteriorada. Eu estava jogando tão concentrado que, quando meu primo decidiu que era hora de irmos embora, eu não quis abandonar o jogo. Ele foi embora. Eu fiquei lá sozinho e, no meio do meu jogo, 2 homens entraram na sala e começaram a me observar jogar, fazendo comentários sobre como eu era bom. Agradeci suas palavras, mas o fiz em inglês, não na língua local. Parece que eles perceberam que eu era o garoto americano. De repente, eles agarraram minhas mãos e me pediram para acompanhá-los. A cena que me lembro em seguida é de mim chorando, sendo arrastado à luz do dia na frente de todos, até uma casa. Ao chegarmos, uma mulher idosa que suponho ser a mãe deles parecia muito nervosa e perguntou quem eu era, por que eu estava chorando e por que estava ali. Os homens disseram a ela para ficar quieta. Eles me trancaram em um quarto. Eu fiquei perto da porta, batendo nela, chorando pelo que pareceram muitas horas. De vez em quando, eles me mandavam ficar quieto ou me machucariam. Mas eu não parei de chorar. Bater na porta. Depois de um tempo que parecia interminável, a mulher abriu a porta e me disse para correr para casa. Ela havia escapado de lá sem saber onde eu estava, então simplesmente corri. Quando vi alguma criança ou mulher, perguntava onde estava a sala de jogos, já que eu sabia como voltar para casa. No Paquistão, há uma má reputação pelo que fazem com as crianças, especialmente com os meninos que são usados para tráfico humano. Ao lembrar deste incidente, posso dizer que fui bastante sortudo, porque não quero nem imaginar onde estaria agora se aquela mulher não tivesse me libertado. Bem, pessoal, essa foi a última história de hoje, então, como sempre, se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal para não perderem mais nenhum conteúdo.